Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto porque hoje nós vamos discutir essa hipótese que já vem sendo levantada há muito tempo da possibilidade de paz entre a Rússia e a OTAN. Eu venho dizendo que é muito improvável que aconteça a pacificação nesta situação que está acontecendo. Não exatamente o que está acontecendo na Ucrânia, mas disputa dessas ordens mundiais pelo poder no mundo. No fundo, o que está acontecendo na Ucrânia é a continuidade daquilo que acontecia na Síria, a continuidade daquilo que vem acontecendo já há algumas décadas, desde que a Rússia começou a tentar se levantar novamente, né? Mas o que está acontecendo exatamente? Bom, o que está acontecendo na Ucrânia, todo mundo sabe, há um confronto entre a Rússia e a OTAN, não necessariamente de uma forma tão direta, escancarada, mas há. Aqui eles dizem que não há paz possível nos termos de Putin. Quais são os termos de Putin? Os russos, estão dominando uma parte da Ucrânia, vocês sabem, que é o território de maioria étnica russa, que já é ocupado por maioria étnica russa há algumas décadas ali na Ucrânia, né? Então eles dizem que, os russos, Putin, que eles até fariam um tratado de paz caso a OTAN não aceitasse mais a adesão da Ucrânia na OTAN, porque isso que teria motivado Putin a ingressar dentro do território, segundo ele, cada um tem a sua versão ali. Então, se a OTAN voltasse atrás e a Ucrânia não passasse a fazer parte da OTAN, porque aí ela ficaria muito próxima à OTAN, do território russo, principalmente da capital Moscou, que é ali cerca de 180 quilômetros, se eu não me engano. Então, se a Ucrânia não fizesse mais parte da OTAN e esse território de maioria étnica russa pudesse permanecer sob a tutela russa, para a proteção desses cidadãos ali, então Putin faria o tratado de paz. O lado da OTAN diz que não há possibilidade de tratado de paz nesses termos e diz que, como eles dizem aqui, essa disputa que está acontecendo na Ucrânia nunca foi apenas sobre a Ucrânia. É o que eles estão dizendo aqui no site Foreign Affairs, É um site que, como a gente já falou anteriormente, ele emite a opinião de pessoas poderosas, que não necessariamente estão diretamente dentro do governo norte-americano, mas que são influentes o suficiente, muitas vezes, para mandar mais do que muitos membros de alto escalão que estão lá diretamente para executar certas decisões aí da classe dominante ocidental, Então eles dizem que a questão ali nunca foi apenas só sobre a Ucrânia, mas sobre uma ordem baseada em regras internacionais e arquitetura de segurança da Europa. Eu diria mais que, na verdade, o que está em disputa ali é qual das ordens mundiais vai prevalecer. Se é a ordem multipolar, eu acho que isso é evidente para quem está bem por dentro do assunto, que é uma disputa entre essas ordens, ou a ordem multipolar ou a ordem unipolar, que é liberal e vinha avançando no mundo, que tentou levar a Rússia para dentro disso. A Rússia, como a gente já falou, ela vinha se encaminhando dentro do liberalismo, mas sempre com uma certa desconfiança, E nas últimas décadas vinha ameaçando romper com isso. A China também está numa situação parecida, vamos dizer assim, que ela está com um pé em um barco e um pé em outro barco. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, de uma pessoa aí que está no interior do Brasil. Eu não tenho informações privilegiadas da China, para estar dizendo isso, mas na minha opinião, em algum momento, a China também vai acabar rompendo de forma mais declarada do que já está com essa ordem liberal, Porque me parece que a ordem liberal ela quer que a sua arquitetura, como eles dizem aqui, baseada em regras internacionais, prevaleça, porém dentro dos ditames deles, O que vai acabar em algum momento fazendo com que, segundo a minha opinião, a China acabe tomando as mesmas decisões que a Rússia tomou.
Então, o que eles dizem aqui? Ó, em dezembro de 2021, o Kremlin deu à OTAN e à União Europeia um ultimato: acabar com a política de portas abertas da OTAN e limitar seu direito de autodefesa. Mais ou menos, traduzindo isso aqui, o que ele disse é que ele não queria a Ucrânia dentro da OTAN, abstendo-se de enviar forças aos países que aderiram à aliança depois de 1997 ou arriscaram agir. Isso aqui já é uma segunda questão, porque os países que estavam dentro da OTAN depois de 97, eles entraram, segundo a interpretação dos russos, indo contra o tratado que dizia que a OTAN não poderia mais se expandir a partir daquele momento em que foi tratado uma paz entre a Rússia, ou a antiga União Soviética, né, e a OTAN. Então a OTAN tinha que permanecer daquela maneira. Ela foi se expandindo e a Rússia dando avisos: vocês não podem fazer, vocês estão expandindo, chegando em países cada vez mais perto do meu território. E a Ucrânia era o limite, era a linha vermelha. Então eles passaram, né, do limite, quando, segundo o pensamento russo, quando eles quiseram que a Ucrânia aderisse. E aí, para complicar mais, eles teriam mandado então instrumentos, né, de ataque e defesa, né, de forças lá para esses países mais próximos aí, depois, né, do que aconteceu aí da Rússia invadir a Ucrânia. E aí eles falam aqui, eles colocam a versão dos horrores, do que está acontecendo lá, etc, etc. E aí, enfim, propaganda, né, de G aí de um lado e de outro, que isso aqui não nos interessa tanto, porque cada um vai ter a sua opinião a respeito. Então aqui eles colocam que a estratégia da Rússia é construída em torno de dois instrumentos, né, dor e medo. Claro que se você estiver dentro da Rússia, você vai ouvir o exato oposto, né, ou a mesma coisa, aliás, porém contra o adversário do outro lado. Então, isso é tudo propaganda de guerra. Não sei se essa palavra ali não vai atrapalhar. Vamos ver se eu vou subir o vídeo e se atrapalhar a gente edita. Bom, então eles citam aqui o que o Franklin Roosevelt disse em 1933, né, dizendo que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Por quê? O que eles estão dizendo com isso? É que eles não vão se deixar intimidar pelo medo das ameaças que a Rússia está fazendo, ou seja, eles vão até o fim. E é o que eu tenho dito para vocês, que isso vai até o fim, porque, na minha opinião, não é que isso seja impossível. Não é que não possa haver um recuo. Eu já falei algumas vezes que pode haver um recuo, mas se houver, ele será temporário para que lá na frente a coisa estoure novamente. Então, não há possibilidade de pacificação entre os dois lados, segundo a minha opinião, porque um ou os dois lados decidiram que a ideologia que orienta o lado contrário não pode sobreviver. Isso vai acabar repercutindo lá na frente em outras situações, inclusive ali no Oriente Médio, porque por enquanto a coisa está se concentrando na Europa, ali, né, bem mais perto da Rússia agora. Isso por quê? Porque os Estados Unidos não gostou do que a Rússia fez dentro da Síria, então eles resolveram ir para as portas da Rússia. Só que, muito possivelmente, isso aí vai voltar lá para o Oriente Médio e vai acabar envolvendo atores que até então não estavam envolvidos diretamente, segundo também a minha visão, e até por conta de certos cumprimentos proféticos, né? Então, agora eles dizem: agora não é hora de pressionar por uma paz prematura, a menos que a Rússia abandone esse objetivo de conquistar novos territórios na Ucrânia. As negociações de paz têm poucas chances de conseguir qualquer coisa. A história mostra que o apaziguamento apenas fortalece e encoraja os agressores e que os agressores só podem ser detidos com a força. Como o primeiro-ministro da Estônia, um país de linha de frente da OTAN que suportou meio século de ocupação soviética, sei o que realmente significa a paz nos termos da Rússia. A paz russa não significaria o fim do sofrimento, mas sim mais atrocidades. O único caminho para a paz é expulsar a Rússia da Ucrânia. Então a Rússia ainda tem pesando contra ela esse histórico do tempo da União Soviética. Então as coisas ficam bastante confusas, né? Porque nessa mistura de esquerda e direita no mundo, muitas pessoas não sabem mais nem para que lado elas
torcem, né? Como se torcer adiantasse alguma coisa. Mas elas já nem sabem mais para que lado que elas vão, né, nessa disputa, porque as coisas se misturaram, se confundiram demais em ambos os países, né? Em ambos os lados, aliás, porque aqueles que anteriormente seriam mais conservadores e de direita agora são vistos de outra maneira e vice-versa. Mas, então, esse passado aí de ambos os lados confunde as pessoas, né, que fazem a interpretação assim um pouco mais superficial do que está acontecendo lá. Mas em resumo, né, o que eu digo para vocês é que não vai haver paz, muito dificilmente. Eles dizem, até eles citam aqui a profecia, né, o Kremlin tenta justificar seu zelo messiânico, lembrando ao mundo o papel da União Soviética na derrota da Alemanha nazi. Mas não é só por o messianismo que eles falam aqui, não é apenas isso. Quem já não viu aqui algumas análises minhas, inclusive na comunidade fechada, onde eu falo que a Rússia se coloca, pelo menos certos pensadores russos colocam a Rússia diretamente, expressamente, como um catecon. O que é um catecon? Um catecon, dentro da profecia apocalíptica, é aquele que impede o fim do mundo, é aquele que impede o advento de um governante mundial que traria então uma grande perseguição aos povos e tal. De uma certa maneira a gente já vê assim as bordas dessas perseguições acontecendo no mundo inteiro. A gente aqui no Ocidente, na nossa geração, não era acostumado a ver certos tipos de quebras de direitos e perseguições de vários tipos aí que são uma pequena amostra, né, de uma perseguição dentro de um sistema tirânico, né? É uma pequena amostra ainda, mas dependendo de como as coisas se desenrolarem, isso pode se espalhar no mundo inteiro, mas com muito mais intensidade e levando até muitas vezes a situações fatais, digamos assim, né? Mas a nós cabe continuar apenas observando, trazendo essas informações para vocês e torcendo para que Deus encaminhe tudo para o melhor caminho. Na verdade, Ele fará, né? Ele fará de uma maneira ou de outra, isso acontecerá. E é isso, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.